Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Consciência Digital. Eu sou Ari, eu sou médico e professor de cursinho de formação, venho de Barbacena. Passei minha vida aí numa trajetória como neurologista e depois como empreendedor, criei uma empresa e estou caminhando para ser empreendedor serial. Deixa eu chamar aqui os nossos co-founders. Flávio, quem é você? Bom, sou Flávio, sou especialista na área de mercado digital e mobile, tenho uns 14 anos mais ou menos. Venho de Guarulhos, formado em design, nunca atuei na área, mas formado em design, depois especializando em mercado digital. Apaixonado por tecnologia, sempre gostei de entender como funciona as coisas, tecnologia, desmontar e não conseguir montar de novo. Já fui developer nas horas vagas, gamer nas horas vagas, que agora não existem mais, mas tento quando é possível. E trabalhando aí nesse mercado de digital, com bastante empresas inovadoras, aplicativos, com basicamente o mundo todo. Maravilha. O bom de podcast é isso, né? Porque depois você pode voltar e pegar, porque a biografia de cada um aqui já dá uma história boa. Edu, quem é você? Bom, Ari, obrigado aí, prazer. Bacana estar aqui com vocês. Acho que a gente está começando uma história bem legal. Bom, meu nome é Eduardo Alonso, também sou natural de Guarulhos, conheci esse cidadão aqui há alguns anos atrás, acho que quase 30, já vai mostrando um pouco a idade, entregando a idade, mas vim de Guarulhos também, enfim, servi o Exército, depois me formei também em tecnologia, depois uma formação em marketing, enfim, trabalhei alguns anos na indústria farmacêutica e hoje atuo numa empresa de tecnologia focada em mercado digital, omnichannel e, enfim, tem uma empresa também, uma empresa de marketing de influência chamada Inova Marketing. E, enfim, também pretendo no futuro me tornar um empreendedor em série também. Esse é o meu objetivo. Que legal, que legal. Bom, vamos então começar a mergulhar melhor nessa história profissional de cada um, que já dá um trem bom, como diz em Minas, né? Flávio, começar de você. A gente nos bastidores comentando que você foi primeiro funcionário da Waze, né, cara? Queria que você comentasse isso. E, Edu, fiquei com muito na cabeça aqui, depois a gente volta nessa vírgula. É a terceira pessoa essa semana que eu converso e me fala que, como na sua trajetória de gestão de pessoas, teve no Exército uma coisa legal, né? Mas essa é outra vírgula que a gente volta nela na frente. Flávio, começa de você, mano. Você foi primeiro funcionário do Waze. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. E até só esse gancho do Exército é bem interessante, porque eu também servi o Exército no mesmo local que o Edu, só que, obviamente, pela diferença de idade, um pouco depois. Aqui em São Paulo? Em Guarulhos. Guarulhos? Guarulhos também. A trajetória profissional, quando a gente fala de Waze, foi bem interessante porque eu fui basicamente a primeira pessoa para começar a desenvolver o mercado, a parte de geração de receita do Waze aqui no Brasil, em um momento em que muita gente já conhecia o aplicativo, mas como um aplicativo de GPS, que quem principalmente mora em São Paulo sabe que precisa dele para sobreviver no trânsito. Mas o grande desafio é como fazer as marcas entenderem que ali tinha um potencial de publicidade, por exemplo, e que te gerava dados valiosos de quem foi até o seu business, de quem teve interesse ali no seu business, e mostrar para as marcas esse potencial e que elas poderiam estar dentro do aplicativo. Então, foi responsável por estruturar isso, fazer essa educação do mercado e depois também de preparar uma equipe, montar uma equipe de vendas, uma equipe de pós-vendas para poder fazer todo esse trabalho de atender a todas as marcas aqui na região. Uau! Legal. Muito bom, hein, Flávio? Ari, fala um pouquinho sobre você aí, porque a tua trajetória também é diferente, hein? Médico e depois desistiu? Cara, eu lembro bem do Waze ainda quando nos livrava lá vindo de plantão, de rodando a cidade e tal. Mas assim, a minha trajetória, né? Talvez a minha primeira etapa profissional depois da formação da Faculdade de Medicina e do tablado de cursinho, né, que foi a minha segunda escola, foi vir para Belo Horizonte fazer a minha especialização em neurologia. Eu estava dizendo para vocês há pouco que eu conversei com algumas pessoas essa semana que fizeram o Exército
E ficou muito para mim marcado o seguinte: as pessoas disseram assim, eu aprendi a conhecer meu corpo e meu limite físico. Quantas noites sem dormir, quantos dias sem comer, sem beber. E na época, mano, assim, quando eu fui dispensado do exército, né? Lá na Epicar, em Barbacena, já volto para falar da neurologia. Eu saí de lá cantando assim: mamãe, eu não queria servir o exército. Tinha aquela visão estereotipada de exército. Sim. Mano, na verdade, a vida do residente, a vida do médico é isso, né? Então, minha primeira passagem, assim, foi muito difícil. A mais difícil da minha vida, que era, lá na Santa Casa, onde eu fazia em São Paulo. A Santa Casa, onde eu fazia em Belo Horizonte. A gente não podia falar que trabalhava fora, nem nada, né? E como meu pai faleceu cedo, eu sou arrimo de família, eu já tinha que fazer residência e também puxar meus irmãos mais novos. Então, essa primeira etapa, vamos dizer assim, que foi o período de residência, mano, foi punk. Que legal, que legal. Mas e aí, depois da residência, continuou com a medicina ou como foi um pouquinho essa transição para se tornar um empresário? Boa. Eu segui uma trajetória muito, de certa forma, linear, né? Porque você você se especializa e na medicina tem muito uma figura que hoje no business a gente chama de KOL, não Key Opinion Leader, que é uma trajetória mais ou menos padrão, né? Ou seja, você fica numa... Na verdade, eu atravessei a rua, né? Ou seja, eu estava na Santa Casa e eu atravessei a rua lá em BH e fui para o HC, né? Primeiro... 2 anos ali só trabalhando, mas eu começo a acompanhar o meu primeiro mestre, um cara de Cefaleia, no Rio de Janeiro. Eu vou para lá, pegava um aviãozinho na Pampulha, morava ali perto e pousava em Santos Dumont. A primeira vez que eu fui, eu fiquei com medo de perder o avião, fui de ônibus. Aí fui no banheiro, ajeitar cabelo. Típico mineiro, né, Ari? Típico, cara, típico. Aí lá, ajeitei o cabelo e tal. Ele demorou mais de um ano para me aceitar. E aí depois que ele me aceitou e eu comecei a acompanhá-lo, eu gosto de fazer muito a juntar as coisas. Eu dava plantão no final de semana num lugar, virei neurologista lá, atender as pessoas e me especializei em cefaleia. Então, enquanto eu acompanhava meu primeiro mestre, o Abush, eu fiz uma coleta de dados epidemiológicos nesse lugar que eu estava. Eu entrevistei uma cidade inteira. Eu perguntei para todo mundo se elas tinham dor de cabeça. E só tinha sido feito... Nunca tinha sido feito na América. Só tinha sido feito uma vez na Europa. E a gente repetiu. E aí, cara, aí sim eu entro na rota acadêmica, assumo o ambulatório de cefaleia lá do HC, com mais 2 pessoas, Rodrigo Santiago e Antônio Lúcio. Começo a publicar. Consultório privado... faculdade privada, imprensa, e aí eu começo a dar aula para a indústria como speaker. Aí você já pegou, virei speaker, bacana. Rodei o Brasil inteiro, né? Em 2008 eu tive em 47 cidades. Caramba. Não sei. O Brasil acho que tem 48 cidades com mais de 500 mil habitantes. Tive em boa parte delas. E ali eu percebo o seguinte, mano, a educação média continuada como estava falida. Eu liguei Lé com CREA, eu entrei numa faculdade privada de Problem-Based Learning. Legal. Um empreendedor do sul de Minas queria entrar em Belo Horizonte e fazer frente ao FMG Ciências Médicas, que eram tradicionais. Aí eu conheço o PBL, o Problem-Based Learning, dando aula pelo Brasil com a indústria farmacêutica nesse modelo falido. Eu falo, mano, aqui tem oportunidade de inovação. E aí, para concluir... o Juliano Anuardo, que me deu essa primeira chance, na época ele estava na Lilly, e depois de fazer vários pilotos, MVP não usava nesse nome na época, o Juliano me fala, você acha que era possível replicar isso para fora? Eu acho que era. Aí eu faço meu primeiro Train the Trainers, ou Speaker Training, em agosto de 2010. É isso, basicamente. Caramba. E a sua, Edu? Legal. Agora conta a sua aí. Bom, muitos anos. A gente vai olhando para trajetória. Quando a gente fala de trajetória, é até difícil, né? Porque, cara, a gente vai lembrando de tanta coisa que aconteceu. Mas eu também, depois do Exército, me formei ali na área de tecnologia pelo Mackenzie. E aí depois eu comecei a trabalhar. Depois não, ainda ao longo desse período foi onde eu comecei a trabalhar na Pfizer. Eu comecei na indústria farmacêutica também, né? Até interessante porque as nossas conexões aí vêm da indústria e foi onde eu comecei em 1997 na Pfizer.
né? Como estagiário ali, começando, vamos dizer, carreira padrão, né? Começa como estagiário na área de tecnologia e tal. Foi muito legal, porque naquela época a Pfizer estava investindo bastante em tecnologia, automatizando uma série de processos e tudo mais. E eu comecei por lá. E aí fui evoluindo, fui crescendo dentro da Pfizer e por ter contato muito com a área de marketing e vendas, eu também fui me encantando mais pela área de negócios e tudo mais. E resolvi fazer uma outra formação em marketing. E aí foi, né? E aí dentro da indústria farmacêutica foi crescendo. E você se conhece de menino no exército? Como é que foi? Vocês andavam igual... A gente morava na mesma rua. Tá brincando, mano. Morava Flávio? na mesma rua, foi. Éramos vizinhos. Eu tinha 16 anos e o Flávio 13. É. Não, 13, 12 para 13, 12 né? pra São 13, quase por aí. 4 anos de diferença, então Isso. a gente se conheceu nessa época na rua, de brincar na rua. Legal, que legal. É. A gente tá falando isso antes de começar aqui, a gente sentiu a energia, claro, de vocês. Amizade, né, cara? Amizade é uma coisa... Sim. Essa energia é muito leve. Bom, então, pensando aqui na trajetória, eu já vim até na minha trajetória em 2010. Tá. Você já contou até que parte, Edu, que você parou aí? Eu bem no comecinho ainda. Era 97. Você longo um pouquinho, Não, depois eu é. falo. Quando é que, no Waze, quando você virou primeiro funcionário, que ano que foi, Flávio? Isso daí já foi 2014, 2013, por aí. 14, foi 14. Então você já está em 2010, Edu, tô em 2010, já está em 2014. Edu, evolui para você chegar. Não, é que eu simplifiquei, porque basicamente na minha carreira antes de 2007 era muito mais focado em marketing e comunicação, depois de 2007 muito mais focado em mobile marketing e digital, né? Então aí eu acabei separando um pouco. Ô, Flávio, então é legal. Realmente, talvez seja melhor contar essa parte primeira, porque... Chega em 2014 também, vem. Né? Vamos lá. Depois a gente vai todo mundo. Mano, o dia que você falou que era o primeiro funcionário do Waze, eu quase nem dormi, assim, porque na nossa área é difícil acesso a pessoas. Eu sou um entusiasta de, né? Eu fui pai, não contei essa parte da história, aos 19 anos. Quando eu começo a faculdade de medicina, nasce meu menino primeiro, que é o Pedro, né? E isso, graças a Deus, o Pedro, com ele, foi minha mentoria reversa de aprender Web 1.0, né? Então, era tudo um sonho. E você, Flávio, conta aí dessa história até 2000 e pouco, como é que foi a sua primeira trajetória? Eu fazia colégio técnico, né, em processamento de dados, então sempre tive essa coisa de computador. O Edu sabe bem, gostava bastante dessa parte. Eu atuei muito nessa área. Eu comecei com desenvolvimento web, isso 99 mais ou menos, 98. Web 1.0, né? Bem lá nos princípios. E comecei a atuar na área, fui para a área de comunicação corporativa, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi muito interessante, né, para ajudar a ter essa base da parte de comunicação, da parte dos processos de comunicação. Basicamente Vesper, que a maioria hoje talvez não lembre, quem tem mais de 30 deve lembrar, da Vesper, que tinha os telefones sem fio, fixo, né? Na época do telefone fixo, tem gente que nem talvez vai lembrar, hoje eu nem tenho mais, muita gente nem tem mais telefone fixo. Depois Embratel, né? Virou Embratel, foi comprada pela Embratel, e eu estava na área de comunicação da Embratel. Que ano, mais ou menos? 2002 a 2005 era Vesper, 2000 a 2003 era Vesper, depois passou a ser Embratel. Se eu falar bobagem, você me corrige, mas então você nasce com o Web 1.0, 97. Aí a 2.0 surge o quê? 2004? Por aí, mais ou menos. Então tá coerente. Bom, porque tinha galera que fazia banner, web. Os caras desenhavam. Bom, fala você aí que. Não, é bem interessante que eu peguei a transição não só dessa parte das webs, mas principalmente a transição para o mobile. Que aí em 2005 eu trabalhava já na área de mobile, 2006, numa agência de mobile, e era bem interessante porque eles faziam parte de conteúdo e vendiam banner na época para sites mobile feitos para esses celulares que hoje em dia, porque hoje em dia eu brinco que os celulares são todos iguais. Se você estão todos ligados em cima da mesa, é difícil ver qual é qual, porque é tudo tela preta, assim, tudo. E naquela época não, eram celulares diferentes. Você tinha Samsung, Nokia, cada uma com formato, um estilo, as telas verdes no começo, depois Samsung com tela azul, muito antes de vir tela colorida. E depois, inclusive, quando começou a tela colorida nesses celulares simples, eu fui trabalhar na Gameloft, que é uma empresa francesa de desenvolvimento de jogos. O primeiro desafio é explicar para minha família que eu não desenvolvia jogo, porque eu falava que era uma empresa, tem uma área financeira, uma área de RH, uma área de marketing, uma área de business, e não só área de desenvolvimento. Uma jogadinha também no meio da coisa, né? Era parte do trabalho, você tinha que testar E eles os aceitavam, jogos. entendiam isso?
Não. Não. O pessoal acha que você joga o dia inteiro. Entendi. Joga uma parte do dia, mas não o dia inteiro. Mas era bem interessante porque eram jogos para celulares desses de teclado numérico. Jogo da cobrinha ainda. Jogo da cobrinha. Não, e até uns títulos como Splinter Cell, que hoje você tem para computador, para videogame, dentro do celular. E o pessoal não tem ideia do quanto isso vendia. Você tinha jogos que iam na época de R$ 2,99 até R$ 15 um jogo. Interessante. Onde um mercado onde quase 90% era pré-pago de celulares e o pessoal consumia o crédito com esses produtos. Então você comprava um jogo ali de R$ 4,99, joguinho para o celular, simplesinho. E aí você pega aí uma operadora, por exemplo, vendia em média 5 mil, 6 mil jogos por dia. Até mais. Isso só os da Gameloft, fora das outras marcas. Meu primeiro celular foi em 2000. 99, janeiro de 99. E o seu, Edu? Quanto foi o seu primeiro celular? Cara, meu pai já tinha comprado aquele celular da Motorola. Não, StarTAC não, aquele tijolão mesmo. Tijolão. Aquele primeiro... Qualquer episódio eu trago, eu tenho um em casa. Sério, você tem? Tenho. Legal, então. E aí acho que meu pai comprou aquilo, não sei, 96, 97, por aí. E aí acho que eu mesmo fui ter celular também, no ano 2000. Acho que 2000. Porque lembra que eu falei que eu fui pra residência, pra concentração? Sim. A primeira coisa que tinha que ter lá, eu ainda peguei bip. Eu também. Nossa. Pegaram o bip. Eu tive pager. Quem nunca, né, cara? E aí, eu nunca vou esquecer. Era maravilhoso. Bom, mas a gente tá parado ali. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para depois voltar pro Edu, se faz sentido. Tem um cara muito engraçado, que é o Murilo Gun. E a primeira vez que eu vi Murilo, ele Palácio das Artes, em Belo Horizonte, eu andando, não sei porque eu fui no evento da Hotmart. Isso foi 2018. Aí eu entro assim na sala, cara, o Murilo vira e fala assim: porque a gente tem que explicar para essa turma aqui da educação que não é. A educação não é a transposição literal, tá ligado? Das coisas que você pega ali. Senão, é como banner. O pessoal entende que na publicidade, você pega o odó e cola, é o banner. E eu tô explicando pra essa geração nova aqui que não é isso. Sim. Aí eu falava, a hora que eu vi isso, cara, eu falei, do que esse cara tá falando? Depois eu saber, eu volto pra você, que essa indústria no começo viveu muito de banner, né? Viveu muito de banner. Tinha muita empresa que ganhava muito dinheiro com banner. Viveu muito da falta de regulamentação no começo. Tá. Porque eu vi um mercado onde você tinha centenas de empresas que depois foram morrendo com o tempo por práticas duvidosas de faturamento. Porque era tudo novidade. Então você tinha uma operadora, por exemplo, tinha os serviços de valor agregado, que eram todos os conteúdos por SMS, jogos, etc. E, por exemplo, elas não discriminavam na fatura de quem era o que você comprou. E as pessoas assinavam e não tinha as regras muito bem claras. Então, muito tempo depois, a Anatel começou a atuar e criava processos do tipo, se o cara não tem crédito, você só pode tentar cobrar o cara por tanto tempo, senão você tem que tirar ele da sua base. Porque rolava muito abuso nesse mercado, como todo mercado novo, né, desregulamentado. Mercado precarizado, né? Exatamente. Eu até queria que você fizesse um comentário antes de a gente conversar mais com o Edu. Eu conheço uma pessoa agora que eu perguntei para ele assim, um advogado avançado, sobre o que a gente está vendo no mundo todo, que é a legalização da maconha, né? Ou seja, os Estados Unidos. E ele me disse uma coisa que eu achei preocupante, que ele falou assim, olha, enquanto um mercado é precarizado, isso interessa à oligarquia. Então, muitas vezes você vai ver um mercado demorar a se institucionalizar, porque nesse período aí isso tudo acontece. É mais ou menos isso, né, Flávio? Mas eu queria te perguntar isso, se você comentasse uma coisa. Eu ouvi também agora de uma pessoa importante no digital sobre o metaverso o seguinte, falou, olha, só quem é gamer e já viveu numa realidade paralela sabe quão difícil é sair. E aí, Flávio, conta um pouquinho dessa fase. Causa vício, né? É um vício, que é um vício num sentido ainda mais profundo, numa outra realidade, né? Então, a priori, quando você chama o que é loucura, tecnicamente, né? O que é loucura, né? A diferença. Primeiro que a diferença do louco e do poeta e do artista é bem legal. Os dois entram no lago, o artista sai, o louco não. Mas, falando tecnicamente, o louco ele tem uma visão deturpada da realidade. Ou ele alucina, ele está ouvindo vozes, algo dos 5 sentidos irreal, ou ele delira, ele conta uma história, tem gente me perseguindo. Mas em alguma medida eu queria que você comentasse isso, se eu vou para uma realidade paralela fraturada, para meditar,
isso também, mais que vício, cara, isso também pode ser chamado de uma certa loucura, né? Loucura e dependência. E para uma outra realidade. Porque mesmo quando você fala de game, por exemplo, jogar ativa o seu sistema de recompensa no cérebro, o que te dá aquele prazer, te libera aquela dopamina e você fica ali e te gera uma dependência. Sim. Tanto que você pode falar, vou jogar meia horinha. Ninguém joga meia hora. Quando você senta para jogar, vai 2 horas, 3 horas jogando. E se deixar, vira a noite toda jogando, né? Então, com o metaverso, ele te leva para um lugar também onde você sai um pouco daquela realidade de quem é você na vida real e passa a ser o que você quer ser ali, projetado. Sim. O efeito é basicamente o mesmo. Você ativa também a parte de recompensa da pessoa que se sente bem por ser quem ela gostaria de ser ali e não quem ela é na vida real. Então, um universo muito mais manipulado. Eu tive experiência de jogos, uma bem interessante, que eu fiz era um jogo de tiro, só que ele era em realidade virtual, com um espaço controlado, onde você se movimentava, tinha os sensores nos braços, VR, né? no VR, os sensores nas pernas, nos braços, a mochilinha com equipamento, a arma e o óculos. E você entra num nível de imersão que você olha para o lado, vê seus colegas, você mexe, vê suas mãos, que, por exemplo, tem uma parte em que você atravessa um obstáculo de um lado ao outro, como se fosse um buraco, e tem uma prancha que você desequilibra, você tem medo, você dá uma balançada. E no final, para quem olha de fora, fala, o cara é louco, ele está andando ali normal. Só que para sua mente, aquilo que está sendo projetado ali é a verdade, porque é o que ela está vendo, o que ela está vivendo, né? Interessante. Eu quero ouvir do Edu, porque, Edu, daqui a pouco nós vamos chegar disso aqui, né? Pra gente conversar hoje. A gente trouxe, pessoal, aqui um filósofo, né? Pierre Levy, o que é real, o que é virtual. E aí a pergunta, Edu, quando o Flávio estava falando, eu lembrei das LANs e do Counter-Strike. Você pegou isso também? Com certeza. Não, isso não é da minha época. Cara, o engraçado de a gente se conhecer há tanto tempo e de ter vivenciado a infância e todas essas transições, né? É que a gente é desde a época do fliperama na rua, né? Então, de passar ali, sei lá, sobrava um trocado do mercado, você pegava e passava a tarde no fliperama, ou enfim, dá uma fujadinha. O Street Fighter. O Street Fighter. Então, a gente é desde essa época até os primeiros videogames, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Né? E então, quer queira, quer não, a gente sempre gostou muito de game, nós dois, né? E vivenciamos um pouco disso. Cara, então eu acho que... Você acha que te preparou, Edu? Porque assim, evoluindo um pouco na história da sua carreira, me impressionou muito quando você ingressou na empresa que você trabalha hoje com tecnologia, inteligência artificial e tal, para um ecossistema que a gente está falando principalmente, Flávio, de indústria farmacêutica, de ecossistema de saúde. Cara, as pessoas não estavam preparadas para essa disrupção, né? Essa fragmentação de poder, essa mudança tão rápida. Você acha que essa história gamer aí te preparou para o que você faz hoje? Eu acho que a tecnologia como um todo preparou. Gamer é um pedaço, vamos dizer, da tecnologia, né? E você, quer queira, quer não, vivenciando todas essas fases de mudança, você também vai entendendo como a tecnologia está mudando e influenciando o mundo como um todo. E gamer é parte disso, né? E quer queira, quer não, a gente brinca com esse negócio de gamer, mas game hoje serve para uma série de coisas, né? Game serve para educação, né? Você gamificar alguma coisa na educação, você muito melhor do que nós sabe que isso retém o aprendizado muito mais, né? Porque o ser humano precisa, né, não só ouvir, ver, mas praticar. E quando você gamifica alguma coisa, você está dando a oportunidade de praticar aquele aprendizado, aquele quando é feito de fato, né, Edu? Porque a galera vende muito essa história da gamificação de EAD. Aí você fala, pô... Sim, mas tudo bem, né? Eu acho que assim... Mas entendi, se você consegue um mix, entregar, né, Ari? É um mix, né? Só gamificar alguma coisa não vai fazer nada sozinho. Então é um mix. É igual um modelo pedagógico das escolas que estão inserindo o gamer nas escolas também como um mix de ajudar no aprendizado. Então, acho que tem essa questão da educação, tem a questão de você vivenciar como a tecnologia está evoluindo, né? Com questões de realidade virtual, com questões de metaverso e várias outras coisas. Inteligência artificial e por aí vai, né? Tudo isso faz parte de um conjunto de desenvolvimento tecnológico. Mas sabe o que eu vejo que assim ainda talvez uma das principais barreiras? Eu citei que eu tive meu menino mais velho, né? O Pedro, que na segunda tinha 19 anos.
O Pablo, que é mais novo, essa caneca aqui é dele, ele esqueceu, né? Mas eu tô mostrando o Naruto pela questão cultural. Sim. Queria perguntar se vocês fazem parte disso. Porque assim, hoje é legal ser nerd. Né? Hoje é legal. Você vê, sei lá, como é que chama essa série aí que tá bombando, que era da nossa época, que tinha o Daniel e o... Cobra Kai. O Cobra Kai. Né? Muito bom. Muito bom. O estereótipo de herói lá tava lá atrás e na época o Daniel um dos primeiros indivíduos frágeis, estereótipo de nerd a mudar. Só que essa galera toda que nasceu YouTube, e aí meu menino mais novo é o caso do Pablo, eu venho vendo assim, o gamer, o nerd, tarará, ele tem essa cultura. Aí você vê o cara que quer fazer educação corporativa, ele quer gamificar, mas ele não quer viver a cultura geek. Então eu devolvo para você aí, como é que é? Porque eu sinto que as corporações, isso é um choque cultural muito forte. Quando você pega essa galera de raiz, internet traz isso tudo. Eu vou dar uma opinião muito, muito particular aqui, mas o que eu vejo em tudo, e não sei, é um aprendizado para mim, tem sido, né, e continuo aprendendo o tempo todo, mas é que tudo faz parte de um equilíbrio, né, Ari? Eu acho que o mundo geek, enfim, ele é muito legal, ele é muito interessante, ele estimula muitas coisas, muito aprendizado, inclusive. Né? Mas você também levar o geek ao extremo fragiliza, porque você não tem uma visão do mundo real. Né? Dissocia qualquer coisa ao extremo. Fratura com facilita a fratura de realidade, que é o que a gente estava descrevendo agora, a fratura total com ataque psicótico. Né? Então você acaba tendo uma geração, de certa forma, que pode estar um pouco mais fragilizada por não ter esse equilíbrio em relação ao mundo real. Quando você também só vive o mundo real e quer ser tão pragmático, às vezes você perde a oportunidade de aprender e de dar oportunidade para o teu cérebro de expandir. Sim, né? De ampliar a consciência. De ampliar a consciência. Então, eu acho que tem que equilibrar. E eu queria que o Flávio comentasse, então, se faz sentido. Por isso que talvez esteja me surpreendendo essa história de passagem pelo Exército, porque lá no começo esses estereótipos eram muito... Para mim, se eu fosse pro Exército... no caso, em Barbacena tinha Epicar, na aeronáutica. Era da cultura meio influenciado muito pela cultura beatnik, né? Que surge a contracultura americana. Que pra mim, voltando lá na minha origem, eu com 16 anos, eu detestava aula expositiva. Por isso que eu acho que eu queria a sinapse. Eu olhava aquilo e tinha uma visão para mim estreita do mundo que a professora estava me dando. E do nada eu ouço Caetano cantando no Tropicália. Aquilo eu falei, cara, mas o mundo é mais que isso, né? Só que aí eu te devolvo, Flávio, por que eu tô vendo aqui muito legal dessas pessoas que eu tô conversando do Exército? Essa conexão também com a realidade, né? Ontem eu ouvi a expressão, seu corpo lhe é apresentado. Porque é o equilíbrio, né? Eu acho que era sobre isso que o Edu tá falando. Como é que você vê essa questão... Exército traz mais pragmatismo, realidade, equilibrou você gamer e por isso que você se formou. Como é que... O Exército ele foi uma experiência muito interessante, né? Tem aquele bloqueio inicial em que você fala, não quero, vai ser um saco, vai ser difícil, vai ser um porre. E realmente você acaba... E na época coincidiu que eu estudava, eu fazia faculdade, eu trabalhava e eu servia Exército. Então a rotina era acordar às 4 da manhã, estar no quartel às 5, depois de lá ir direto para... Era em Guarulhos, eu ia para a Moca para o meu emprego, que eu trabalhava de developer web na época. Ficava na Moca até às 6 horas da tarde. Da Moca eu ia para a Zona Norte, para a faculdade. Depois da faculdade eu voltava para casa, chegava meia-noite em casa. Aí preparar a farda, deixar a farda alinhadinha, separar a roupa, fazer a barba, arrumar tudo. E Exército no dia seguinte de novo. Mas, eu dormia 1 da manhã e às 4 tinha que acordar de novo. Bom, quando você é jovem ainda dá, você aguenta, né? Hoje em dia, se eu fizer isso, é 3 dias dormindo. Mas é interessante porque tem coisas, e eu acho que a gente sempre tem que buscar aprendizado positivo em muitas coisas. E é interessante porque você desenvolve muito mais seu senso de disciplina, seu senso de companheirismo também, de aprender a atuar comunidade. E não só cada um por si, porque sozinho. E é muito interessante porque lá eram 200 pessoas, ficavam divididos em 4 batalhões de 50 e cada batalhão de 50 era dividido em 5 batalhões de 10, 5 turmas de 10. Então você tem a sua unidade. Então, por exemplo, num plantão na madrugada, quando eles acionavam todo mundo, o Edu vai lembrar bem, né? Acontecia muito nos sábados à noite, eles ligavam para 4 pessoas, basicamente, e essas 4 pessoas tinham que garantir que todos os 200 iam estar lá, em meia hora.
por exemplo. Então você desenvolve toda uma cadeia de quem aciona quem, como faz esse acionamento e todo mundo se vira para estar lá. E você aprende a atuar em equipe, porque se um não aparece, não é que ele é punido também, ele vai ser punido também, mas todo mundo vai ser punido por causa dele. É time. Quando você tira as guardas de 24 horas, você e os outros 9 que estão na sua turma também, tem que ter um processo de união, de respeito, de trabalho em conjunto, camaradagem, porque senão não funciona. Porque às vezes você tá com as pessoas que já são da sua turma e ok, você conhece eles, mas tem vezes que eles tiram essas pessoas, dispensam e botam 7 pessoas que tinham cometido alguma infração, alguns complicados, inclusive, e você precisa ficar às 24 horas. Eram as noites mais legais, né? Exatamente. Quando você descobria que você não ia estar com a tua unidade, que você ia pegar uma unidade daqueles que foram os infratores da semana. Os caras que fizeram merda a semana toda, eles eram castigados com uma guarda. Então, eles dispensam a sua unidade. Geralmente são 3 que estão no curso de formação de cabo e os outros 7 que são os soldados ali. Eles dispensam a sua turma, para eles é ótimo, vai para casa e te coloca 7 pessoas que são terror, geralmente. Misturadas, que não se conhecem, não estão acostumadas a atuar juntas, tem problemas de disciplina e você precisa garantir que tudo vai sair bem, senão sobra para você como responsável pela turma também. O que eu extraio daí, agora eu tô entendendo com relação à gestão de pessoas, tem tudo a ver. Tudo. O que eu extraio aí talvez fosse meu calcanhar de Aquiles. Essa palavra na minha vida aí, ela é difícil, complexa de lidar, que é o tal da disciplina. Diz aquela... É clichê, né? Mas era Renato Russo que cantava, né? Disciplina é liberdade. É isso. Sim. E eu queria que você comentasse, sabe o que eu vejo, na verdade, mais do que tudo, cara? Valores. Você está descrevendo valores. Que eu acho que é hoje o que a galera tá um pouco também perdida. Que é assim, cara... Beleza, é legal ser fluido, é legal para todo lado, mas eu queria que você comentasse, Edu. Eu tive agora uma conversa muito bacana com a VP de RH da TIM, né? E a gente comentando, ela compartilhando um pouco do desafio. Ok, a gente está entendendo que essa geração é assim. Entendi que a galera não quer voltar total para o escritório. Mas também como é que elas vão desenvolver inteligência social se elas não convivem? Sim, exato. Então, eu queria que você comentasse, talvez isso seja caretice de choque geracional, que sempre a geração anterior, né? Você viu no filme do Elvis? O Elvis, se ele requebrasse a geração anterior. Então, esse papo de criticar a geração atual é uma coisa meio clichê. Mas, ainda que seja clichê, eu estou sentindo que as pessoas estão fazendo um movimento agora por busca de valores. E é isso que eu acho que eu ouvi da história do Flávio. Como é que... Faz sentido o que eu falei, Edu? Faz sentido. Eu acho que sim. Acho que está, de certa forma, todo mundo tentando... na verdade, não é nem de busca de valores, acho que é de revisão de valores, né? Eu acho que tem aí uma geração que ainda não tá... Tem conflito com a geração anterior. O mais engraçado... que eu acho que o que acontece é que na nossa época, por que isso não acontecia tanto, né? Porque as gerações elas demoravam mais tempo para mudar, né? Então, o que os nossos pais falavam era muito do que eles aprenderam com os avós e a gente seguia ali porque, ok, a geração demorava 30 anos para mudar. Hoje não, hoje a geração está muito ligada à mudança dos setênios também, né? A cada 7 anos, inclusive por conta da tecnologia e por conta de uma série de fatores do mundo, praticamente a cada 7 anos, 10, você tem uma geração diferente. Então, se você tem um filho como o Pedro, que eu não sei a idade dele, hoje ele fez 29. 29. E o Pablo tem 19. Então, quer dizer, é velho pra caramba. Tem você, tem o Pedro e tem o Pablo. Se você colocar o Pedro e o Pablo na mesma sala, é totalmente diferente. E eles só têm 10 anos de diferença. Né? E o Pedro, um comentário rápido, ele viveu uma fase que eu acho que foi um pouco difícil, os anos 90, cujo estereótipo... Que bom que a gente está vivendo um mundo que não vai ter mais estereótipo, né? Mas é um mecanismo cerebral também de ler mais rápido. Tanto que vocês trabalham com venda e marketing, sabem muito bem que a gente precisa fazer segmentação DISC, Insight Colors, Enneagrama, o que for, porque se facilita o processo persuasivo, né? Mas eu acho que o Nirvana, né? Ele é um pouco do exemplo do que essa geração do Pedro dos anos 90 representou. Então, fazendo só esse recorte do Pedro, e aí te devolvo, porque realmente faz sentido. O negócio agora começou a ficar muito rápido. O negócio é muito rápido. Então é difícil você conseguir encontrar
os valores e fixá-los rápido, porque na hora que você está achando que é aquilo que você quer, que é aquilo que faz sentido para você, o mundo já mudou completamente. A percepção do valor muda. Então você tem o tempo todo que se adaptar, né? Eu queria só, ainda, porque em relação à questão do Exército, e foi uma coisa, para mim, além de tudo que o Flávio já falou, que 100% para mim também foi muito dessa visão, mas pessoalmente teve um componente importante para mim. Como adolescente, embora eu tivesse muitos amigos e tudo mais, mas como adolescente eu sempre fui bastante tímido. Tímido, igual o Papo. Eu não tinha facilidade de falar em público, coisas nesse sentido. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para o Exército, e lá você tem ali algumas fases de entrevista, né? E até uma fase que eles te perguntam, você quer servir o Exército? Se você quer, tem, sei lá, você vai para a salinha do lado. Se você não quer, você vai para outra salinha e tal. E quando eu lembro muito bem o sargento me perguntando se eu queria servir o Exército, e eu falei, eu quero servir o Exército. Porque eu tinha uma consciência muito grande de que aquilo podia mudar a minha capacidade de lidar e enfrentar situações que eu não previa. Como, por exemplo, estar na frente de uma tropa de 200 pessoas, porque acho que o Flávio também passou por isso, mas a gente foi líder de tropa. Né? A gente não era o soldado, a gente já era ali o que a gente chama de terceiro sargento. Então a gente liderava tropas. Então foi a primeira oportunidade na vida de experimentar a liderança. Então, peraí, né? Agora nós vamos falar de uma coisa aqui. Assim, você tocou num ponto importante. A timidez, a dificuldade de interagir, etc., ela remonta a uma inteligência, porque todo mundo, quando fala em inteligência, você pensa, lembra do teste QI? Né, que é o teste de Viena. Então, habilidade matemática, visual, o classicão, né? Que é o QI. Depois vem o QE, né? O Goleman populariza o inteligência emocional. Sim. Mas as pessoas pulam Bandura. Bandura foi um dos primeiros a falar da inteligência social. Né? Só que aí, misturando uma coisa com a outra com consciência digital, o Bandura, né? Alfred Bandura, de Stanford, nos anos 60, ele fala assim, olha, a questão social ela é tão complexa e intricada que existe um conceito de agência. Agência, para eles, são vários cérebros coletivos tomando decisões juntas. E aí eu faço um recorte aqui para o Consciência Digital que, de certa maneira, mostra o seguinte: será, Flávio, que a gente está caminhando para um momento de diluição do ego e consciência coletiva? Ou nós avançamos demais na história? Ou estamos indo para o ego digital? Mas assim, em alguma medida, o seu ego, a sua unidade, né? Ou seja, você nasce com temperamento, adquire ao longo até os 18 anos ali o caráter. Então, a priori, o temperamento é inato, o caráter é adquirido e você fecha a personalidade. Isso é para o psiquiatra, né? Para o neuro, que a gente trabalha muito com o rádio, que é o cérebro, né? E o software, de certa forma, é a mente. E consciência é mais que isso, na minha opinião. Para o neuro, no eletrocefalograma, existe uma onda, né? Lenta, né? Porque o eletrocefalograma ele tem 4 ondas principais, né? A onda lenta, teta, delta, beta e alfa. Se você tem onda lenta depois de uma certa idade, é um sinal patológico. E existe uma coisa que a gente chama de delta da juventude. Ou seja, até 21, 25 anos, a priori o seu cérebro ainda não fechou. Mas depois um dia ele fecha com o self, que é essa sua noção de integridade que eu sou eu mesmo. Só que a minha pergunta é, se hoje eu digitalizo as memórias de uma pessoa, o bisneto quer rever isso e um algoritmo consegue simular alguma interação, nós não estamos também vencendo o espaço-tempo e eu posso pegar os meus 4 avós, misturar nessa máquina
E a gente perde essa sensação única de eu e dilui o ego. Quando eu falei isso a primeira vez na Dom Cabral, quando me convidaram, aí a turma olhou para mim, tá ficando doido, né? Só que a Alfred Bandura disse isso. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Isso lá atrás, né? Anos 60, anos 60. Sei que é ponta de inovação. Eu falei doideira ou faz sentido? Não, faz sentido porque as fontes de informação que você tem hoje também são diversas, né? Que é até um pouco conectado com o que o Edu falou de geração e de tempo de mudança nas gerações, que inclusive a gente vê isso, reflexo disso em vários lugares. Antigamente, você ficava 20 anos no emprego, o pessoal, uau, né? Verdade. Hoje você fica 20 anos, a galera olha e fala, será que ele está encalhado ali, não consegue mudar, não se atualiza? Né? Hoje você tem aí, eu vejo muita gente no mercado, a cada 3 anos se movimenta para outra empresa, 2, 3 anos. Na área de vendas, menos tempo ainda, dependendo. A pessoa vai, tenta, às vezes não consegue, não alcança, e até porque o mercado, inclusive, de mobile de digital, ele é bem disputado, então as pessoas têm uma busca ali um pouco mais forte, né, de perfis, mas acho que principalmente isso, com o avanço das gerações, o avanço do acesso à informação que a gente não tinha antigamente, tem hoje muito mais fácil por podcasts, por vídeo, YouTube, livros digitais, audiolivros, inclusive, que estão bem alta também. Acho que isso tudo ajuda você a desenvolver esse seu eu, né? Sim. De uma forma, inclusive, até aquela questão que você falou da socialização ou não, você hoje fica muito mais entretido, às vezes, sem precisar ter pessoas ao redor. Quando você volta para a nossa época, que não tinha muito... TV a cabo era uma coisa muito exclusiva, videogame às vezes era muito caro. Você tinha, inclusive, um amigo que tinha um videogame, né? E todo mundo ia para casa dele jogar, por exemplo. Então você ainda tinha essa socialização. Foi importante, né? Foi. Então você tem isso também, né? Até a própria questão da socialização nesse sentido. Sim. Hoje você socializa de forma digital. As pessoas preferem muitas vezes falar no WhatsApp do que falar por telefone. Sim. Eu brinco que às vezes um amigo ou outro liga e fala, cara, tem que me avisar que você vai ligar, né? Não pode só chegar e ligar. É falta de educação chegar e ligar. Agora vamos criar um recorte até para a galera, né, nosso primeiro episódio, entender também isso que você acabou de comentar com esse fluxo, que é, se fosse no mundo antigo, cada um de nós aqui tinha que fazer uma coisa só. Ou seja... Exatamente. Quando eu comecei a empreender... Primeiro que o médico empreendedor não era dito que você podia empreender, tá? Sim, você tinha que ser médico. Você tinha que ser... Ou seja, o modelo, a referência é jaleco, branco, puído, sacerdote que não pensa em dinheiro. Os que pensam em dinheiro são outra coisa. Então, quem não ficou preso nisso... Mas a minha referência era essa, né? E quando eu assumo o empreendedorismo, depois eu fui para o Sebrae, fazer Empretec, isso tudo mudou. Então, hoje, né? Eu gosto muito de business, empreendo, etc. Mas a gente aqui, por exemplo, né? Acho que é legal do Edu contar porque ele foi a ponte. Nós estamos aqui criando o nosso primeiro episódio do Consciência Digital e isso aqui é o nosso, é também um business, né? Também um business. Conta aí, Edu, porque assim, hoje a gente vai ter várias profissões. Eu sei que e você viu isso, né, cara? Você viu isso aqui e aconteceu muito rápido. Aconteceu porque eu acho que tem uma coisa muito poderosa, né, do Napoleão Hill, Dale Carnegie e tudo mais, que fala da questão do mastermind, né, de você juntar de fato as pessoas que têm um propósito e que têm essa energia em conjunto, e aí acaba que você vai encontrando pessoas ao longo do caminho, algumas viram amigos, outros colegas, outros vão além de tudo isso, né? Com oportunidades, inclusive, de fazer coisas boas, não só, obviamente, olhando do ponto de vista de business, mas também olhando do ponto de vista do que a gente pode deixar para outras pessoas, né? Eu sou um cara que... De maneira profunda, né, Edu? Porque Simon Sinek é legal, porque, mas assim, a gente entra nas empresas, vê o cara falar como é que eles falam? A cultura... O propósito fala, a cultura define. Então, ou seja, te devolvo, porque eu acho que o que você leu e sentiu há realmente um alinhamento de vida profundo e essa união das pessoas pode ajudar as pessoas. Exatamente, pode ajudar as pessoas. Porque eu, particularmente, como o Flávio comentou, eu consumo muito conteúdo digital. E eu acho que, como você falou, tem muito conteúdo legal, também tem muito conteúdo superficial. Sim. Né? E eu acho que a experiência de cada um que está aqui, né, e enfim, passando por toda essa trajetória que a gente teve de vida e tudo mais,
e mais um momento do mundo, de tudo que está acontecendo aqui, é sim, sem dúvida, uma oportunidade de a gente ampliar a consciência das pessoas em relação à digital, porque transformação digital ela é muito ampla, né? Tem muitas vertentes e tudo mais, e principalmente esse aspecto de cultura é fundamental, Fluência de mudança. também, Edu. As pessoas falam de fluência digital. Eu queria que você comentasse um pouco, cara, porque, mano, é uma grande preocupação. Você é um cara que foi um dos primeiros a me mostrar isso de uma maneira mais profunda. Como eu vivo, a Synapse é uma empresa de treinamento e aprendizagem ativa e neuromarketing, mas eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas essa era só a minha visão. E de repente você me mostra assim, Ari, se essas pessoas não forem formadas aqui da base... O que nós vamos fazer hoje em dia com quem não tem influência digital? Porque, não sei se de repente o Flávio pode responder isso, mano, as pessoas não sabem a linguagem, ela não consegue estabelecer. Se você virar para uma pessoa... eu lembro quando era estudar inglês, né? Eu não me desenvolvi como eu gostaria, meus pais me deram essa oportunidade, a culpa é minha, mas em Barbacena, cidade do interior... Mano, tinha no colégio que eu estudava público, a Milka, uma pessoa do colégio tinha um celular de calculadora e tinha ido para Disney. Falar inglês não é como São Paulo. Claro. Isso não justifica. Mas o que eu estou vendo hoje é que o indivíduo que não consegue falar essa linguagem aqui, ele pode ficar alijado do mercado. E eu não sei, né, Flávio, o que você acha, mas... O Consciência Digital nasceu para isso. Ou seja, é aqui a sua casa, é aqui você pode vir, que aqui é um lugar que você vai ver isso sendo traduzido. E nós somos muito acessíveis em todas as redes sociais. É isso aí. A gente quer ajudar pessoas, empresas a se prepararem para essa transformação. Como disse Maia, o tom numa conversa é sempre importante, né? Numa relax, numa tranquila, numa boa, quando ele gravou Racionais. Fala aí, Flávio, como as pessoas que vão nos ouvir aqui com Consciência Digital podem adquirir fluência digital para poder conversar, cara. Não sei se, Edu, se depois você quiser complementar, se eu te cortei. Não, a ideia é justamente essa, dentro do Consciência Digital, a gente trazer um pouco desses conceitos, conectar um pouco, não só do conceito, mas de onde veio isso, um pouco da história, um pouco de como era, como passou a ser, como as pessoas fazem. Para onde está indo, Para né? onde está indo, principalmente, né? Acho que não só... Acho que é isso, é todo o ciclo da onde veio, como para onde tende a caminhar, para que as pessoas entendam. Porque hoje, onde você fala de tokens, de metaverso, de NFT, de diversas coisas diferentes, indústria de game indo para um lado, tecnologia e tudo mais, são muitos assuntos diferentes, mas todos conectados. E nem todo mundo tem tempo de consumir muito conteúdo de cada um desses assuntos para entender mais. E talvez, Edu, para você comentar uma coisa que... Porque todos nós aqui, de alguma maneira... Acho que todo mundo em São Paulo trabalha de alguma forma com venda, cara. Aqui, aí, não, mexe com business e tal. Tudo na vida é negociação, cara. Tudo. Pessoas casamento, tudo. Tudo, né? Tudo. E a notícia boa, né? Eu queria, de repente, que o Edu comentasse, é o seguinte... Hoje, para um cara que é de força de vendas e tal, mano, basta que você domine o glossário. Você não precisa entender de tecnologia per si. Só que se você, assim, estudar um glossário do que... O que é um full stack, né? Se você... E vendedor manda muito bem nisso, né? Trata-se muito mais de uma questão de linguagem do que de conhecimento técnico. Sim. Ou não, Edu, você que é especialista... Não, Aí não é tão fácil assim. Eu acho que tem uma coisa muito importante que eu vou falar, até falando de como era e como é e para onde está indo, bem rápido, mas é assim. Antes, quando a gente falava de tecnologia, a tecnologia era simplesmente o seguinte: as empresas definiam o seu planejamento estratégico. Depois que estava tudo alinhado, ela chamava o cara lá que era o gerente de TI e falava, então, a sua parte é essa daqui, tá? Você vai precisar fazer isso. TI, né? Era TI. Então, você tinha o planejamento estratégico da companhia, a definição da área de negócios, de venda, de marketing e tudo mais, e TI depois era chamado só para contar o que ele tinha que fazer. Hoje não. Tecnologia é estratégia e estratégia é tecnologia. Então, você não define mais planejamento estratégico das companhias sem falar de tecnologia no planejamento estratégico. Então, isso é fundamental. E aí, quando você fala de que as pessoas precisam ter ciência disso, é porque
Óbvio, você não precisa ser um técnico profundo do ponto de vista da tecnologia, mas você precisa entender como a tecnologia influencia aquilo que você faz. Porque, obviamente, quando você fala de planejamento estratégico, você está aqui no topo da companhia, mas depois ele é cascateado. Né? Então, você tem, desde o planejamento estratégico, pilares estratégicos, modelos táticos e tudo mais, e a execução. E a execução também está lá. Se você definir seu planejamento estratégico com tecnologia, a execução também. Ô Flávio, aí comenta isso, cara, que eu adorei quando você falou mais ou menos, porque, mano, realmente, ontem eu tive uma reunião, comentei isso com o Edu, e veio isso à tona. O cara disse assim, olha, sem passagem pelas áreas técnicas, o que ele vê aqui, uma pessoa de fora, um indivíduo para fazer marketing digital, você até faz, porque eu, pelo menos, sou muito mais ligado à transformação de comportamento humano. É nisso que eu sou especialista. Porque o meu estudo, meu core o que me interessa é comportamento humano e como mudá-lo de todas as maneiras. Mas o que ontem eu ouvi de uma pessoa Ari, ok, há esse modelo, né? Hoje eles falam, meu filho fala que eu sou mais de humanas, né? E tudo bem, eu adoro. Mas parece que tem um elemento técnico aí, por exemplo, gestão de tráfego, essas coisas, né? Explica aí, né, Flávio? Então não é só isso, né? Não, tem que ter, porque... E aí falando do lado de uma pessoa que passou já pelas 3 partes, basicamente, que é a parte que compra, já fiz muita parte de compra de mídia, por exemplo. A parte de vender mídia, que eu já vendi mídia, que é algo que você às vezes pode fechar um contrato no mesmo dia. E a parte de uma venda muito mais consultiva, mais focado na parte de tecnologia e focado em mídia. Eu trabalhei numa empresa israelense, por exemplo, na área de atribuição mobile. Você fala isso, para explicar isso para minha mãe, eu já falou que o grande desafio... sabe que o pitch está perfeito quando ela entende o que eu faço. É isso, cara. Essa é a ideia. Isso, Mas assim, pensa no cenário em que você trabalha numa empresa que você tem 5 concorrentes no mundo. Ou seja, são 6 empresas basicamente no mundo, num mercado que você chega onde é tudo mato e você precisa carpinar tudo, e que você tem 2 tipos de cliente. Aquele que, por exemplo, não entende, não sabe que vai precisar de você até ele ver que o bicho vai pegar e precisa de você, porque a atribuição mobile basicamente é uma tecnologia que conecta todo o download de aplicativo com a origem de onde foi feito isso dentro de uma campanha de marketing. Tem um processo técnico que envolve isso e que com alguns gaps hoje você não teria essa visibilidade de onde veio esses downloads, né? Então você investe seu dinheiro ali na publicidade, não vê de onde veio, você não sabe o retorno que você tem. E a empresa, por exemplo, fazia isso. E muita gente não sabia que precisava disso até começar a fazer as coisas e perceber que não tem visibilidade. Por outro lado, você tinha, ao mesmo tempo, mercado de game no Brasil, por exemplo. O mercado de game no Brasil, você tinha, na época, isso voltando para 2017, 5, 6 empresas que eram muito grandes, a maioria aqui não conhece, inclusive porque a área de atuação deles sempre foi muito Europa e Estados Unidos. Só que quando você vai para lá, por exemplo, você concorre com caras já que estão num mercado mais avançado em mobile, 3, 4 anos mais avançados. Então você precisa estar mais avançado. E aí você vai ter uma conversa com um rapaz desse para defender o seu produto, mostrar os benefícios, ele vai te questionar em cada detalhe. E você não precisa ser um desenvolvedor, mas você tem que conhecer muito bem tecnicamente também as suas capacidades. E no mercado desse, por exemplo, novo, relativamente novo, onde você não encontra pessoas que tenham muito dessa experiência, você precisa ter um nível de treinamento muito maior e muito mais técnico do que fazer uma venda de mídia, por exemplo. Resumindo, né, para a gente caminhando para o final, porque, nossa, ainda tem muita coisa para gente conversar, mas o que as pessoas chamam de aqueles castelos da Idade Média e a metáfora hoje em dia da barreira de entrada, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo um pouco na indústria farmacêutica na hora que a gente atua? Realmente, se você não tem o conhecimento técnico, por mais que você, do ponto de vista de linguagem, domine uma boa conversa, a sua penetração é limitada. Chega uma hora que as pessoas vão dizer para você, olha, ok, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, ele é um querido, João Paulo Bittencourt, hoje ele é um dos coordenadores de educação lá do Albert Einstein, né? Ele responde para a Flávia que nos levou lá para Dom Cabral. E ele fala, Ari, sabe qual é a dificuldade de conversar com o médico? Você pode falar, mas a piadinha que vocês tinham antes de fazer a prova de anatomia no corredor, só vocês sabem. Então, chega em algum momento que isso fecha. Você fala, cara, aqui tem um lago de crocodilo em volta de um castelo
e você não vai poder entrar, né? Mas eu imagino, né, Edu, o consciência digital pode ajudar a criar pontes, né? Para essas entradas, né? É o que a gente espera, né? Acho que, na verdade, a gente vê que a transformação digital como um todo, para todo mundo, ainda é um desafio. É um desafio, né? Ainda é um desafio. É aquele quando você olha para frente, você vê tudo um pouquinho meio embaçado. É mais ou menos isso, né? Quando você fala, por exemplo, da indústria farmacêutica ou do vendedor da indústria farmacêutica, ele ainda está ganhando consciência do impacto que isso tem na profissão dele. Sim. Né? Sim. Então, é meio que assim, eu fiz o que eu faço hoje pelos últimos 30, 40 anos, mas espera aí, parece que tem alguma coisa acontecendo aqui que vai mudar o jeito como eu faço as coisas. Marketing também, né? E marketing também. E peraí, para onde eu vou? Né? Porque tá meio embaçado, eu não sei exatamente. Né? Eu não sei onde isso vai parar. Será que minha profissão vai mudar de fato? Será que minha profissão vai deixar de existir? Ou como ela vai ser no futuro? Então, é um pouco dessa consciência, né, que a gente quer trazer para todo mundo, porque a verdade as coisas mudam, a gente precisa se adaptar. Como a gente falou, o mundo está mudando muito mais rápido e cabe a nós, cabe a todo mundo estar preparado, buscar conhecimento, buscar consciência e aí, enfim, a gente vai tentar fazer isso. Não só a gente, né? Mas o que a gente quer é trazer grandes players, especialistas. Flávio, o Flávio, uns convidados só de canal, em vez de pensar em pessoas. Porque a gente caminhando para o final, não deu tempo da gente contar a trajetória toda, né? A gente falou em 2004, né? Por isso que é legal que a gente vai ter essa conversa, ela só começa aqui. Mas eu acho que para dar uma pitada assim, do que vem pela frente, o Consciência Digital, ele tem a pretensão de não ficar só como um podcast, né? A gente quer ajudar as pessoas com mentoria, com curso, com treinamento. Sim. Então, quem está nos ouvindo é empresa, é pessoas, como vocês dizem que São Paulo cola em nós, né? que vai dar bom. Mas aí, Flávio, de repente, suas últimas colocações para dar a sua visão de futuro para o Consciência Digital. Quem que você espera trazer aqui? Porque eu achei tão legal te conhecer, cara, porque é no sonho mesmo, sabe? Porque eu sou um técnico na minha área, mas eu até comecei a estudar agora de maneira mais profunda lógica, né? Em um sistema fuzzy, porque eu me interesso por deep learning, que, vocês falaram disso. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Se hoje a gente não lê livro, não rola deep learning. Mas aí o BR Livre nós vamos falar disso no próximo episódio. Legal. Flávio, o que você vê aí de futuro, o que vai vir pela frente? Conta pra nós, mano, o que vem pela frente aí. Se você quiser dar seu recado pra câmera. Acho que é muito legal porque a gente tem muitos conhecidos nessa indústria, em cada um dentro da sua indústria, e é legal justamente trazer esse cruzamento entre indústrias diferentes, aprendizados entre essas indústrias. Dentro do meu lado, eu tenho muito conhecimento com o pessoal de aplicativos de diversos segmentos diferentes, em diversas posições e diversas funções diferentes. Então é legal porque muita gente... Gabriel da Loft, por exemplo. O Gabriel da Loft vai estar em breve, ele prometeu que vem para São Paulo em breve, ele vai falar com a gente. Que legal. E é legal porque... Assim como eu tive sempre essa curiosidade de entender como esse aplicativo funciona, como esse cara monetiza, como que é a parte de trazer usuários nesse mercado, por exemplo, complicado como o streaming, outros mercados assim, a ideia é de também trazer as pessoas para trazer essa visão. Como funciona, como se analisa esses dados, como que eles fazem, o que eles usam para tomar as decisões para um aplicativo. Porque às vezes a gente usa ali um aplicativo e nem percebe tudo o que está por detrás daquele aplicativo para que ele funcione, tenha usuários e entregue um bom serviço. Né? Legal. E você, Ari, o que você acha que vai vir pela frente? O que você espera um pouco do consciência digital, cara? eu quero, acima de tudo, ampliar a consciência das pessoas, né? No conceito que Damásio, né? Um grande neurocientista, talvez um dos maiores, ele tem uma coisa simples para explicar. Eu adorei isso que o Flávio falou. Se você não conseguir explicar lá em casa, minha família vai dizer, mas o que o Ari mexe? Né? Mexe com as pernas, com os braços. Cara, Damásio tem uma coisa simples que mano, se o indivíduo sofrer uma lesão num determinado ponto do tronco cerebral, ele entra em coma, né? Que é um estado de não consciência absoluta.
a ponto da morte cerebral ser considerada uma situação onde você pode doar o seu coração batendo nos seus órgãos vivos para outra pessoa, porque não há vida, né? Uhum. E se você andar alguns milímetros nessa lesão, você promove uma síndrome do encarceramento, que está no filme Escafandra e a Borboleta. Ou seja, um indivíduo que fica preso em si mesmo e ele só mexe os olhos, né? Okay. Com a cognição tudo preservado. Caramba. Então, quando você parte desse ponto, há um elemento de circuito aí nessa história. Tem que haver. Só que há um elemento funcional, etc. Então, eu acho que com a consciência digital, eu tive que aprender muita coisa assim na marra, sem ter acesso, de um jeito, né? Disrupção é bom, mas ela causa muita dor, né? Sem dúvida. Então, a minha expectativa é trazer aqui, por exemplo, pessoas muito com essa pegada do humano virtual, né? O Elon Musk não vai topar vir aqui, né? Mas seria... Por que não? Por que não? Mas pessoas que, assim, estão vendo os dois lados. Porque, na verdade, Edu, para mim... E aí depois você fecha, eu sei que a gente está corrido de tanta coisa para conversar e tal. Daria 5 horas isso aqui fácil, né? Cara, para mim, nós somos organismos de carbono, basicamente, cujas sinapses, né, já se estão estabelecidas por botões pré-sinápticos, axônios elétricos. Ou seja, nós já somos ciborgues. Nós não vamos virar ciborgues. Quem de nós aqui vive sem o celular? Eu deixei o nosso com a técnica, né? Não aguentei. Ou seja, eu estou conectado o tempo todo com as pessoas. Então, acho que trazer essa perspectiva, não só num cenário distópico, porque fica todo mundo também nesse baixo astral, nesse chororô. Eu acho que a consciência digital pode trazer isso com informação, profundidade, de uma maneira leve, gostosa e todo mundo junto, né? Todo mundo evoluindo. E educar, né? E você, Edu, aí vai fechar? Porque você... educar. Eu acho que, assim, o Flávio já trouxe esse lado mais da oportunidade de a gente vivenciar o que tem de inovação, né? Você comentou um pouco desse lado mais humano, de como isso se conecta com o ser, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que eu olho muito pelo esse lado de como a gente também pode ajudar e educar profissionalmente as pessoas para que elas aproveitem. Tem uma grande oportunidade aí, né? Tem um grande gap, né? Onde quem estiver melhor preparado, sem dúvida, vai ser pioneiro, vai sair na frente, vai poder aproveitar. Então, eu vejo muito dessa junção das 3 pontas: inovação, educação profissional, educação humana, consciência humana e tudo mais. Então, acho que é o que eu falei, né? A gente não se juntou aqui por um acaso, acho que criamos as sinapses corretas aqui. Então, gente... aquele detalhezinho, né, Edu? Você foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade para treinar um time de campo em 2013. Então, os laços da vida aqui também não é uma coisa, né? Não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa aleatória. Para você consistente, ver. Né? Porque quer queira, quer não, a gente lá em 2013 se conectou. Eu vi em você e você viu em mim oportunidades. Sim. Né? Eu vi em você uma grande oportunidade de fazer algo totalmente diferente para o meu time de vendas, que eles não estavam acostumados. E você viu em mim a oportunidade de fazer algo que você não fazia também. Só treinava e abriu abriu uma oportunidade profissional também. Então, eu acho que é isso. É a gente conseguir... entender um no outro e depois como essas coisas elas perduram, né? Porque de 2013 para cá se passaram quase 10 anos e cá estamos aqui, né? Com o time fazendo um projeto novo e levando aí isso pro público. Legal? Maravilha. Então vou ter que... Vamos fechar, não? Vou chamar encerrada. Vou chamar para encerrar. Bom, você que esteve conosco hoje no primeiro episódio do Consciência Digital, espero que tenha dado para sentir um gostinho do que a gente vai fazer. E o que fica para mim, no final das contas, o som é uma onda, né? Uma onda que não passa pelo vácuo, né? Mas é uma onda. A luz passa, né?
Mas de alguma forma, se for na natureza das matérias, há uma frequência, né? Uma frequência vibracional. E eu acho que aqui fica claro para o público a frequência vibracional da amizade, da camaradagem, do amor. Boa. Isso aí bora mudar o mundo. Vou olhar para a câmera Vai ali, lá. porque eu queria chamar o público, porque obviamente esse é o primeiro episódio, mas se você estiver com a gente vai colocar coisa nova sempre, né? Tentando trazer novos conteúdos para vocês aqui. Então segue esse canal, né? Segue o canal do Consciência Digital aqui no YouTube. A gente também tem o Instagram, @Consciência Digital BR no Instagram, né? @Consciência Digital BR no Instagram. E a gente também vai colocar uma série de pílulas, uma série de conhecimento, informação, compartilhar coisas, né? Então, pessoal, é muito legal que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais também. E comentem aí sugestões também. Se tem algum tópico em específico, algum assunto, traz pra gente também. Isso é feito para vocês e a gente quer ter essa troca. Então é muito importante que vocês também deem o feedback. Mandem dúvidas, mandem coisas que a gente pode abordar nos próximos episódios, tá legal? Isso aí, Ari. Fechamos? Namastê.